Fala pessoal, Maurício Demetrio aqui, sou cirurgião bucomaxilofacial, sou radiologista. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal da SAM. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o tema da cirurgia ortognática e tentar esclarecer cada vez mais os tópicos que envolvem e abrangem a cirurgia ortognática e as deformidades dentofaciais. Hoje eu trouxe o caso de uma paciente para explicar um pouco a correlação entre a cirurgia ortognática e a harmonização facial. De que forma? Eu trouxe um caso de uma paciente onde a gente fez um lifting do lábio superior para poder enaltecer mais os resultados que essa paciente ia ter. Vou tentar explicar para vocês o motivo, tá? Antes, trazendo um pouquinho da análise facial dessa paciente. Acompanhe aqui comigo. Essa é uma paciente que a queixa principal dela é o sorriso gengival, é a maxila muito aparente, é uma paciente já um pouco mais velha e a gente consegue perceber que ela tem um aspecto de protrusão maxilar associada a esse sorriso gengival. Aqui numa vista de perfil fica mais nítido essa notoriedade da gengiva aparecendo e da protrusão maxilar aparente. Tá? Aqui numa vista 3/4 também você consegue perceber o efeito tridimensional desse tipo de deformidade. Tá? E o que acontece por via de regra? Quando a gente pega um paciente com um sorriso gengival em que a gente precisa fazer uma impacção maxilar, quiçá um recuo, o que a gente leva em consideração, na maioria das análises faciais, como parâmetros para a gente determinar aonde a gente vai deixar aquela maxila? Primeira coisa, a gente precisa saber o tamanho dos incisivos centrais superiores. Para quê? Daqui a pouco eu vou falar sobre a exposição de incisivos em repouso. Mas o tamanho do incisivo ele é muito importante porque se esse incisivo está desgastado ou ele está coberto por gengiva, que seria por uma erupção passiva alterada, a gente acaba tendo um diagnóstico falso do que seria o ideal para aquela paciente. Então é muito importante a gente ver o tamanho de coroa dos incisivos centrais superiores. Fora isso, a gente tem que medir a quantidade de exposição de gengiva enquanto o paciente sorri. O maior sorriso do paciente, a gente vai medir a quantidade de gengiva que ele expõe. Um terceiro detalhe, geralmente, que a gente mede é a exposição de incisivos com o lábio em repouso. É o paciente com os lábios relaxados e a medida em que o incisivo fica aparente quando ele está em repouso. Quais são os parâmetros para cada uma dessas medidas? O tamanho dos incisivos centrais superiores gira em torno de 10 a 11 milímetros de coroa. A quantidade de exposição de gengiva ao sorrir ideal para um paciente jovem é de 3 milímetros. E a exposição dos incisivos com o lábio em repouso, o ideal seria estar em torno de 2 a 4 milímetros. Alguns autores consideram 1 a 5, mas vai variar de acordo com a referência que você está presente. Quando a gente pega o caso dessa paciente em específico, a gente vê que ela tem um tamanho de incisivos superiores correto, de 11 milímetros. Entretanto, quando a gente vai medir a quantidade de exposição de gengiva ao sorrir, a gente vê que ela tem uma gengiva aparente de 7 milímetros, ou seja, está 4 milímetros a mais do que o parâmetro normal para um paciente jovem. Mas, quando a gente vai ver a exposição de incisivos com o lábio em repouso, a gente vê que ela tem 2 milímetros. Então, é um paciente que tem o dente do tamanho normal e uma exposição dentro do normal. Então, pelo dente, eu não consigo subir. Eu não posso deixar ela com uma exposição negativa, porque senão vou deixar ela com um sorriso envelhecido. Se a gente tem o tamanho do incisivo dentro do normal, eu não posso tirar a gengiva porque essa coroa já está do tamanho normal. Então, eu também não posso aumentar o tamanho desse incisivo para poder propiciar uma impacção maxilar, porque o incisivo ele já está do tamanho normal. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente tem muita gengiva aparente, mas uma exposição dentro do normal com o tamanho de incisivo dentro do normal. Então, quando a gente para ver a vista de perfil da paciente, considerando que a gente faz uma análise que chama de Burston, que é quando você divide os textos faciais, ela foi utilizada muito pelo Arnett na divisão, mas originalmente ela é uma análise do Burston. Você vê que o paciente, o normal seria ela ter um comprimento de lábio superior, partindo aqui do subnasal até o estômago, de 20 a 22 milímetros. Entretanto, o lábio dela tem 27 milímetros. Ou seja,
Se a minha exposição incisiva em repouso ela é 2 milímetros por conta de um lábio que está muito alongado, imagina se esse lábio estivesse na posição normal, se esse lábio tivesse 20 milímetros. Os dois seriam somados com a diferença dos 27, que é o que ela tem. Ou seja, teria 9 milímetros para impactar. Ou seja, aparentemente, ela não parece ter necessidade de impacção pela exposição incisiva em repouso. Mas quando você interpreta essa situação do lábio longo, você percebe que quem está errado é o lábio precisa ser corrigido para que você tenha margem para impactar essa maxila. Então, o ideal aqui seria a gente casar os procedimentos. Diminuir esse lábio superior através de uma cirurgia que a gente chama de lip lift ou um lifting do lábio superior para diminuir a quantidade de comprimento que esse lábio tem. Quando a gente vê numa vista de perfil sorrindo, a gente percebe que a paciente ela tem uma protrusão maxilar, tem uma retrusão mandibular e ela realmente precisa de uma cirurgia ortognática, tanto de impacção, com recuo maxilar e avanço mandibular. Só que a gente optou por fazer o lift do lábio para reduzir esse comprimento labial, aumentar a exposição dentária e permitir que a gente faça uma impacção sem trazer um efeito deletério à face da paciente, tá? Ela tinha um terço inferior curto e a gente precisava também equilibrar esses terços faciais dela. Então a gente fez uma cirurgia de lifting desse lábio, tá? Aqui tem uma foto mais ou menos do esquema que é feito para a gente fazer essa redução. E a paciente ela saiu dessa situação para essa situação, já com o recuo maxilar realizado, o avanço mandibular, o incisivo pertinente na referência de Barcelona e um bom nivelamento desse sorriso. Aqui numa vista frontal, você vê que praticamente não fica cicatriz, Aqui numa vista de sorriso da paciente, aqui ela já num sorriso mais contido, A gente complementou também um pouquinho com Botox. Aqui numa vista 3/4 a paciente pré e pós-operatório, um bom contorno mandibular, um lábio já dentro dos parâmetros normais, sem aquele aspecto de protrusão maxilar muito aparente. Aqui numa vista de sorriso, tá? Paciente com uma resolução adequada desse problema maxilar. Aqui numa vista de perfil, dá pra gente perceber que os terços ficaram muito mais, principalmente o terço inferior ficou muito mais proporcional entre si, Entre a medida do lábio superior e a medida do lábio inferior, e o lábio superior num tamanho bem menor, um formato melhor, com uma curvatura, um ponto A bem definido, que antes ele era muito mais reto. Aqui numa vista de sorriso da paciente e, como vocês podem ver, a gente conseguiu fazer o recuo maxilar, tratar essa protrusão, resolver essa impacção única e exclusivamente porque a gente conseguiu interpretar que o lábio também estava errado. Então, a interdisciplinaridade ela acontece de uma forma muito forte dentro da cirurgia ortognática, seja com procedimentos cosméticos, seja com outras especialidades, outros procedimentos odontológicos. Isso é muito importante, a gente está sempre atento a esses pequenos detalhes para poder entregar o melhor resultado possível para os nossos pacientes. Bom, espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro a utilização do lip lift junto da cirurgia ortognática. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações. Sempre vai sair bastante conteúdo aí sobre cirurgia ortognática. Beleza? Então, meu muito obrigado a vocês e até a próxima.